Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioF5, essa atividade promovida pelo grupo PET Biologia UFC, cujo intuito é abordar alguns assuntos dentro das ciências biológicas que mais são abordados no Enem. O episódio de hoje foi produzido por mim, Felipe Amaral, pela Vanessa Alves e pela Thalita Barbosa. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é ecologia, ou quais são seus conceitos básicos, e falar um pouco sobre relações alimentares. Então, vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar por essa pergunta bem simples, né? O que é ecologia? Tá bem? Então, a riqueza de formas de vida geradas, né, pelo processo evolutivo, ela está diretamente relacionada à variação que o ambiente teve, no caso nosso planeta teve, ao longo do espaço geográfico, né, e ao longo do tempo. Ou seja, através das eras geográficas, o nosso planeta sofreu diversas modificações, e essas modificações elas estão diretamente relacionadas ao aparecimento de diversas formas de vida. Tá bem? E aí, indo para a origem da palavra ecologia, né, ela tem uma origem grega, onde oikos significa casa e logos significa estudo. Né? Então, ao pé da letra, ecologia seria algo como o estudo da casa. Né? E como nossa casa é o planeta Terra, então podemos entender a ecologia de uma forma mais simplificada como um estudo do nosso planeta e dessa complexidade, né, que existe nele. Agora, partindo para uma definição mais específica do que seria ecologia, ela é um campo de estudo das ciências biológicas, né, da biologia, que vai buscar decifrar essas conexões, né, conexões essas que vão existir dos organismos entre si, né, onde os organismos vão estar se relacionando entre si com os organismos ao redor, e também a relação entre esses organismos e o meio onde eles vivem. Tá? Então, isso seria o objeto de estudo da ecologia, são essas conexões. Agora nós vamos ver um pouco sobre os níveis de organização de seres vivos. Tá? Nessa imagem a gente pode ver que lá no começo nós temos o átomo, né? O conjunto desses átomos vão gerar moléculas, essas moléculas, o conjunto delas vão formar as organelas por sua vez vão formar as células vão formar tecidos, esses tecidos vão formar órgãos, e esses órgãos vão formar sistemas. Né? E aí o conjunto desses sistemas, formado por todos esses subconjuntos que eu já falei, vão formar um organismo, né? Vão formar um indivíduo. E esse organismo ele vai ser classificado em espécies, né? Espécies diferentes. Né? Nessa imagem aqui, por exemplo, nós temos uma espécie que parece um pouco com o lobo-guará, não sei se é ele mesmo, mas nós temos aqui uma única espécie, né? E qual seria o conceito de espécie? Uma espécie nada mais é do que um conjunto de indivíduos que vão compartilhar um DNA muito semelhante e que são morfologicamente semelhantes também e, principalmente, são capazes de cruzar entre si, gerando indivíduos férteis. Tá? Então esse é o conceito básico do que seria uma espécie, é assim que a gente consegue reconhecer uma espécie. E aí, a partir disso, desse conceito de espécie, nós temos o conceito de população. E o que seria população? População seria um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Né? E como é um grupo de indivíduos da mesma espécie que compartilham no mesmo local, esse grupo também vai ter uma alta probabilidade de se reproduzir entre si. Né? Então essa é uma definição de população. Aí acima de população nós temos comunidade. Comunidade ela é o conjunto de populações de espécies distintas que vão interagir e viver no mesmo local ao mesmo tempo. Tá? E aí para esse mesmo conceito de comunidade nós podemos usar termos como biocenose, biota ou taxocenose, né? Para um conjunto de espécies em um mesmo local. E aí, acima de comunidade, né, num nível mais complexo, nós temos ecossistema. O ecossistema ele é um conjunto formado por todos os fatores bióticos, ou seja, pelas comunidades, e também fatores abióticos, né, que seria o meio onde essas comunidades se encontram. E que vão estar atuando simultaneamente em uma determinada região. Tá? A alteração de um único elemento nesse conjunto ele vai causar modificações em todo o sistema. Né, podendo acarretar até mesmo perda no equilíbrio desse sistema. Então esse ecossistema ele é essa conexão maior, né, entre esses fatores.
E aí, acima disso, num grau de complexidade ainda maior, nós temos a biosfera, né, que seria o planeta em si, que vai conter todo o conjunto de seres vivos, e é essa biosfera que permite que a vida seja possível, né, aqui no nosso planeta. E a gente também pode considerar essa biosfera como um conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta Terra. Aqui nós temos alguns conceitos que vão permear esses níveis de organização que a gente já abordou aqui. O primeiro nós temos o biótopo, que ele é o meio físico onde vivem os seres vivos de um ecossistema, sejam plantas, animais, micro-organismos. Ele também pode ser definido como local ocupado por uma comunidade biológica, e ele é definido por diferentes parâmetros, né? Tem gases, umidade, temperatura, insolação, grau de luminosidade. Então o biótopo ele sofre influências também desses fatores abióticos, né? Esses fatores que não necessariamente têm a ver com seres vivos. Mas claro que também ele sofre influência dos seres vivos que habitam ele. O próximo conceito que nós temos é o conceito de habitat. O habitat ele vai incluir espaço físico e os fatores abióticos que vão condicionar um ecossistema. E assim ele vai determinar a distribuição das populações de uma determinada espécie. Um habitat ele pode ser considerado como um endereço dessa espécie. Tá? Então, cada espécie vai ter um habitat específico, né? Que vai ter um endereço específico, digamos assim. Já o nicho ecológico, ele é o conjunto de atividades de uma espécie ao longo de todas as dimensões do ambiente. Isso vai incluir fatores físico-químicos, como a temperatura, umidade, oxigenação, e fatores bióticos, como espécies predadoras, alimentação, lugar para repouso, reprodução. Então a gente pode dizer que o nicho ele é considerado a profissão da espécie, né? Fazendo essa comparação. O nicho ecológico ele vai envolver todas essas atividades e interação com o meio abiótico que uma determinada espécie vai fazer. Tá? Então, assim como o habitat, cada espécie tem o seu próprio nicho ecológico. A alimentação ela é algo essencial para qualquer ser vivo, pois é a partir dela que o ser vivo vai obter energia para os seus processos metabólicos. Né? E antes da gente falar sobre essas relações alimentares entre os seres vivos, nós precisamos falar sobre como que esses seres vivos obtêm o alimento, né? Como que eles são classificados em relação a isso. E aí nós temos os organismos, os seres vivos que são autotróficos. Isso vai significar que eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Tá? E o exemplo mais comum que a gente tem são as plantas, né? Que são seres fotossintetizantes, ou seja, a partir da luz solar eles conseguem metabolizar o seu alimento, que seria a glicose. Mas também temos outros exemplos de seres autotróficos, que não necessariamente são fototróficos, né? Que não obtêm essa energia através da luz solar. Tem alguns micro-organismos que são quimiotróficos, por exemplo, eles vão obter essa energia através de compostos químicos que eles conseguem captar do ambiente. Beleza? E aí nós temos também os heterotróficos, que são os seres, somos nós, né? Seres humanos somos heterotróficos, são os seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, eles vão precisar pegar esse alimento, né, do meio, seja plantas, seja se alimentando de plantas, seja se alimentando de outros animais. Né? Aí dentro dos heterotróficos nós temos os carnívoros, que vão se alimentar exclusivamente de outros animais. Nós temos os herbívoros, que vão se alimentar de plantas, e os onívoros, que somos nós seres humanos, que podem se alimentar tanto de outros animais quanto de plantas. E por fim nós temos os mixotróficos, que são seres vivos que podem atuar tanto como autotróficos como heterotróficos. Né? E como exemplo nós temos as algas euglenas, que são algas microscópicas, e alguns protozoários. Agora, tendo entendido como que os organismos conseguem obter, né, como que eles são classificados em relação à sua forma de obter o alimento do meio, nós vamos agora estudar como que eles são classificados nos níveis tróficos das relações alimentares. Tá bem? Primeiramente nós temos os produtores, que são aqueles organismos autotróficos, né, capazes de produzir o próprio alimento, enfim. E dentre eles, o metabolismo autotrófico mais comum é o fotossintetizante, realizado por cianobactérias, algas e plantas, que é o responsável por transformar energia luminosa em energia química de moléculas orgânicas. Tá? Mas como eu falei anteriormente, nós temos também os seres quimiosintetizantes,
né? Algumas bactérias elas podem utilizar a energia química da oxidação de substâncias inorgânicas para produzir o seu alimento. E aí em seguida nós temos os consumidores. Né? Os consumidores são seres heterotróficos que vão se alimentar de outros indivíduos, né? De outros seres vivos, e eles não conseguem produzir seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Né? Eles precisam necessariamente se alimentar de outros seres vivos para produzir sua energia. E aí, dentre os consumidores, nós temos o que nós chamamos de consumidores primários, que são exclusivamente animais herbívoros, que são aqueles animais que vão se alimentar diretamente dos produtores, ou seja, vão se alimentar das plantas, das algas, enfim. E os animais que vão se alimentar predando os consumidores primários, nós vamos chamar de consumidores secundários. E assim por diante, né? Quem predar o consumidor secundário vai ser classificado como consumidor terciário e assim consecutivamente. Os consumidores secundários, de secundários em diante, eles vão ser classificados como animais carnívoros, né? Já que eles estão se alimentando de um outro animal, né? Os secundários vão estar se alimentando dos consumidores primários, vão estar se alimentando de um outro animal, então eles são necessariamente carnívoros. A partir de consumidor secundário em diante vão ser animais carnívoros. E por fim nós vamos ter os organismos decompositores, que aqui nós temos como exemplo o mais comum, que seriam os fungos. Né? Esses organismos são aqueles que vão degradar a matéria orgânica contida nos produtores e nos consumidores quando eles morrem. E a partir desse processo de degradação, eles vão liberar no meio ambiente sais minerais e outras substâncias inorgânicas que vão poder ser reutilizadas diretamente pelos produtores, pois essas substâncias vão voltar a estar disponíveis no solo. Tendo entendido como os organismos vão ser classificados em níveis tróficos, nós podemos começar a estudar as cadeias alimentares. Né? Aqui nós temos exemplo de uma cadeia alimentar, e nas cadeias alimentares, cada nível trófico, produtor, consumidor primário, etc., ele é representado por somente uma única espécie. Tá? Então a cadeia alimentar é um pouco mais simples, digamos assim. Já o conjunto dessas cadeias alimentares nós vamos chamar de tria trófica, que a gente vai observar mais para frente. Então aqui nessa cadeia alimentar, nós vamos ter as plantas como produtores, né? As borboletas vão ser o consumidor primário, pois vão estar se alimentando do néctar dessas plantas. O sapo vai ser o consumidor secundário, pois vai se alimentar da borboleta. E a cobra vai ser o consumidor terciário. Tá? Por fim, os fungos e as bactérias vão estar atuando como decompositores, retornando esses nutrientes obtidos ao longo da cadeia alimentar de volta para o solo, estando disponível para os produtores, as plantas no caso. Ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia e de matéria no sentido dos produtores para os decompositores. Mas essa transferência de nutrientes ela vai se fechar com o retorno dos nutrientes aos produtores, que isso é possibilitado pelos decompositores, que vão estar transformando a matéria orgânica em compostos mais simples. E esse seria o ciclo da matéria. Só que diferente da matéria, nem toda energia luminosa absorvida pelo produtor é transferida para o consumidor. Parte dela é retida no próprio produtor e outra é dissipada para o meio. Assim, há uma perda significativa de energia com o passar dos níveis tróficos da cadeia alimentar. A transferência de energia na cadeia ela vai obedecer a um fluxo unidirecional do produtor para o consumidor, e o de matéria é um ciclo bidirecional. Ele vai do produtor para o consumidor e do consumidor vai voltar para o produtor através dos decompositores. Há dois fenômenos importantes a gente ressaltar aqui, que podem acontecer em uma cadeia alimentar, numa teia trófica, que está relacionado aos impactos que nós, principalmente relacionado aos impactos que nós seres humanos causamos no ambiente com a poluição. E esses fenômenos são bioacumulação e biomagnificação. Tá? Esses fenômenos ocorrem a partir de substâncias que não são biodegradáveis, como metais pesados e agrotóxicos, e essas substâncias elas podem se acumular no tecido dos organismos, pois elas são muito difíceis de ser eliminadas. E aí, como exemplo, nós temos dispersos no meio substâncias como metais pesados, e aí uma alga vai lá e ingere esse metal pesado, né, retém esse metal pesado, e os peixes vão se alimentar dessas algas. Ou seja, esses peixes vão ingerir a alga juntamente com esses metais pesados.
E não só ingerindo água, a alga, né, em si, eles podem estar ingerindo esses metais pesados por eles estarem dispersos no ambiente marinho, no caso desse exemplo. E aí, ao longo do tempo, essa determinada espécie de peixe que a gente está usando como exemplo vai acumular cada vez mais metal pesado nos seus tecidos. E esse fenômeno nós chamamos de bioacumulação. Tá? É essa acumulação de contaminantes por uma espécie, por um indivíduo, ao longo do tempo. Agora, a biomagnificação é a transferência e a acumulação desses contaminantes ao longo de uma teia trófica, ao longo dos níveis tróficos. E aí nós podemos pegar como exemplo um animal que vai lá e vai se alimentar desse peixe que já tem uma certa quantidade de contaminantes acumulados, como por exemplo uma foca. Uma foca vai lá, ela vai se alimentar majoritariamente de peixes, e esses peixes já têm metais pesados acumulados em seus tecidos. Então essa foca, ao se alimentar, também vai reter essas substâncias nocivas, esses contaminantes. E aí, por fim, o urso vai lá e se alimenta dessa foca, também contraindo, né, retendo esses contaminantes. Então esse fenômeno de biomagnificação, ele diz que ao longo da teia trófica, essas substâncias não biodegradáveis, esses contaminantes, vão tender a aumentar a concentração ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, os predadores de topo, como o urso, por exemplo, ao longo da cadeia alimentar vão ter maiores concentrações desses contaminantes, justamente por eles estarem sendo passados continuamente ao longo da cadeia alimentar. E diferente da cadeia alimentar, que vai estar obedecendo uma representação unidirecional, nas teias alimentares existem várias relações alimentares interligadas. Assim, a teia alimentar vai conectar várias cadeias alimentares, como eu tinha falado anteriormente. Em uma teia alimentar é comum que o mesmo organismo seja consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo. Isso porque muitos seres vivos não vão se alimentar exclusivamente de um mesmo organismo. Aí, nessa teia alimentar que eu trouxe aqui como exemplo, nós vamos ter os produtores, né, que são as plantas, são esses tomateiros. Em seguida, nós temos os consumidores primários, que nesse caso vão ser o gafanhoto, esse passarinho e esse besouro. Tá bem? Esses três vão estar atuando como consumidores primários nessa teia alimentar. Agora, como consumidores secundários, nós temos o sapo, que vai ser consumidor secundário ao se alimentar do gafanhoto. Nós temos o pássaro, que vai ser consumidor secundário ao se alimentar também do gafanhoto. Nós temos a cobra, que vai estar atuando como consumidor secundário ao se alimentar do pássaro. E por último, nós temos a águia, que vai estar atuando como consumidor secundário ao se alimentar também do pássaro. Tá bem? E aí nós temos o consumidor terciário dessa teia alimentar, que seria a cobra. A cobra vai estar atuando como consumidor terciário ao se alimentar do sapo, quando o sapo está atuando como consumidor secundário ao se alimentar do gafanhoto. Tá bem? E aí por último nós temos o consumidor quaternário nessa teia alimentar, que seria a águia. Ela vai estar atuando como consumidor quaternário ao se alimentar da cobra, depois que a cobra se alimentou do sapo. Tá? E aí, essa águia nessa teia alimentar, ela vai estar atuando como o que chamamos de topo da cadeia. Tá? Por quê? Porque nessa teia alimentar, essa águia não tem predador natural. Então ela é o ápice dessa teia alimentar, já que ela não vai ser predada por nenhum outro animal. Então, para finalizar a aula, nós trouxemos aqui algumas questões que já caíram em edições anteriores do Enem, abordando esse tema que nós conversamos um pouco sobre ele hoje. Tá bem? Então vamos lá para a primeira questão. Essa primeira questão do Enem de 2011 fala o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar, né? Que nós temos o ser humano rastreando o tigre e o tigre em busca do ser humano. E o urubu lá atrás só esperando para ver o que vai acontecer. E aí, continuando. Suponha que, em uma cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, ou seja, o tigre predar o ser humano, e posteriormente servir de alimento aos abutres,
Ou seja, o tigre vai predar o ser humano e depois o abutre vai predar o tigre. Então, nessa situação, tigre e abutres, eles vão ocupar respectivamente quais níveis tróficos? E aí nós temos as seguintes opções: produtor e consumidor primário, B, produtor primário e consumidor primário, consumidor primário e consumidor terciário e produtor, ou consumidor secundário e consumidor primário. Nessa situação específica, o ser humano, ao se alimentar de grãos, vai estar atuando como consumidor primário, tá bem? Já que ele está se alimentando dos produtores. Então, o tigre, ao se alimentar de um consumidor primário, ele vai estar atuando como consumidor secundário. E por último, o abutre, que vai estar se alimentando do tigre, ao se alimentar de um consumidor secundário, ele vai estar atuando como consumidor terciário. E por isso que a resposta certa seria o item C, tá bem? E aí a segunda questão que nós trouxemos é do Enem de 2012, que ela vai falar o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente tem um emaranhado de cipós com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, ele se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assovio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. E aí a questão vai perguntar, essa descrição sobre o tamanduá vai dizer respeito ao seu. Item A, habitat, item B, biótopo, item C, nível trópico, item D, nicho ecológico, item E, potencial biótico. E o item certo seria nicho ecológico. Tá? Lembre que quando a gente estava lá falando dos conceitos, o nicho ecológico ele é justamente todas as atividades que uma determinada espécie vai estar realizando com o meio ou com a sua mesma espécie. Então, toda essa descrição diz respeito exatamente ao nicho ecológico do tamanduá. Quais suas características, as características da sua reprodução, da sua gestação, como que o macho se relaciona com a fêmea. Tudo isso diz respeito ao nicho ecológico do tamanduá. Não, a resposta certa não seria habitat, porque o habitat diz respeito somente ao local, né, o local que esses tamanduás vão estar habitando. E o biótopo diz respeito somente ao meio físico, especificamente ao meio físico. Já o nível trópico também não seria a resposta certa, porque o nível trópico do tamanduá a gente precisaria saber como que está a cadeia alimentar, né, no exemplo, em qual cadeia alimentar esse tamanduá teria inserido para a gente poder inferir qual seria o seu nível trópico. Isso não tem nada a ver com o que foi descrito na questão. E potencial biótico também não tem relação com a descrição, também. Então, claramente aqui nós temos que a resposta é o item D, nicho ecológico. E por último, nós temos a questão do Enem 2010, que vai falar o seguinte: a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula em tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se essa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? E aí nós temos a imagem da cadeia alimentar nessa lagoa, onde nós temos algumas algas, nós temos caramujos e peixes menores se alimentando dessas algas, e nós temos esse peixe maior se alimentando dos peixes menores e do caramujo, e nós temos essa garça que vai se alimentar tanto dos peixes menores quanto dos peixes maiores. Nessa situação, a gente vai precisar lembrar do que a gente viu sobre bioacumulação e biomagnificação. Tá? E aí, quando nós abordamos esse conceito, nós vimos que esse mercúrio, que no caso é um metal pesado, ao longo do tempo ele vai se acumular em cada um desses organismos, né, que vão estar ingerindo esse mercúrio, mas o fenômeno de biomagnificação diz que a concentração desse metal pesado vai ser ainda maior no topo dessa cadeia alimentar. E o topo dessa cadeia alimentar é quem? A garça. Então a resposta certa é o item A, que diz que quem vai ter esse maior teor de mercúrio no organismo seriam as aves, pois são predadores do topo dessa cadeia
e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos, né? Ou seja, incorporado pelos demais animais dessa cadeia alimentar. Então, por isso, a resposta certa seria o item A. Então é isso, gente. Estamos chegando ao fim desse episódio do BF5. Nós do PET Biologia UFC agradecemos bastante a você que assistiu até aqui. Esperamos ter contribuído um pouco para o seu estudo, esperamos que esse conteúdo tenha sido útil, que essa resolução de questões ajude você no seu estudo. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram é @petbiologiaufc. E se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe aquele like, comente se tiver alguma dúvida. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube, no chat, quanto lá no Instagram. Nós vamos estar respondendo. E até o próximo episódio do BFC.